Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Lima e hoje iremos falar sobre o que talvez seja uma das maiores dúvidas da humanidade. Afinal, o que acontece depois que morremos? Conforme a expressão popularizada pelo grande Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que os impostos e a morte. Infelizmente, até onde se sabe, nunca ninguém voltou do lado de lá para dar essa resposta para a gente. Mas várias religiões e até mesmo pessoas totalmente não religiosas tentaram nos dar uma visão do que acontece quando a gente morre. Islamismo, a segunda maior religião do mundo, com quase 2 bilhões de seguidores, é o Islã. Os muçulmanos, como são chamados seguidores de Alá e do profeta Maomé, possuem uma visão um pouco, como podemos chamar, peculiar e também um pouco masculina, de como seria a vida após a morte. O Alcorão, o famoso livro dos muçulmanos, descreve muito bem como seria o céu e o inferno. Um dos problemas dessas descrições é que ela é bem específica para o que acontece com os homens que morrem, deixando um pouco em aberto o que acontece com as mulheres depois do túmulo. Para os grandes afortunados que chegarem ao céu, aqueles que cumpriram com os mandamentos de Alá e foram justos durante a vida, serão contemplados com, citando o próprio Alcorão, donzelas dotadas de olhos belos, grandes e brilhantes. Esses abençoados homens poderão se deliciar de qualquer tipo de fruta. A água terá gosto de mel e os assentos serão revestidos pelas melhores almofadas bordadas a ouro. Sabe aquelas donzelas que acabamos de citar? Então, essas mulheres nunca envelhecem e sempre irão realizar qualquer desejo do espírito. Enquanto o céu é realmente algo parecido com o lugar idealizado para muitos homens, o inferno, o inferno é tão ruim quanto o céu é bom. Um dos vários castigos que o pecador irá se deparar já mostra um pouquinho de como funciona a situação por lá. A cabeça do infeliz é constantemente esmagada por uma pedra. E quando ele morre, renasce de novo, apenas para ter sua cabeça esmagada mais uma vez. E assim por diante, durante toda a eternidade. Budismo, uma das maiores religiões do planeta, com cerca de 500 milhões de adeptos distribuídos no mundo inteiro. O budismo surgiu na Índia, mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Existem 2 tipos de crença budista sobre a vida após a morte. A primeira, que é a mais seguida na Índia, crê que possuímos uma alma eterna, que irá renascer em outro corpo até a sua iluminação. Já a tradição que é mais seguida no Japão, crê que o falecido ou falecida irá se tornar um espírito após a morte. E seu descanso irá depender que uma série de rituais funerários sejam feitos por seus familiares e amigos, para que ele se sinta amado e entenda que seus descendentes oram por ele e que aquele espírito caminhe para o entendimento de seus equívocos. Independente de qual seja o praticante do budismo, para essa religião, a morte não é algo a ser temido. Os ensinamentos de Buda dizem que, na verdade, o que é realmente importante é a compreensão da vida enquanto estamos aqui. Temer a morte nada mais é do que o medo de viver. Para os budistas, não devemos nos preocupar com nossa partida, e sim com a nossa existência. Hinduísmo. Muitas pessoas acabam confundindo ou misturando o hinduísmo e o budismo. Tendo seu nascimento no mesmo lugar, a Índia, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com aproximadamente 1 bilhão de seguidores.
O número de deuses no hinduísmo é incerto, podendo chegar até a mais de 1 milhão de divindades sendo adoradas. Os hinduístas, eles acreditam no karma, ou seja, algo como se fosse um saldo de pontos, onde o valor irá depender do quanto você foi bom ou ruim na vida, e que esse saldo irá influenciar a sua reencarnação. Dependendo de como está esse seu saldo de karma, esse renascimento pode acontecer como um animal ou até mesmo uma planta. Explicando um pouquinho melhor, os renascimentos são decididos através da evolução espiritual, em que sua alma se encontra. Aqueles que ainda estão aprendendo irão renascer em seres menos favorecidos, ou até mesmo em situações complicadas ou adversas. As almas mais evoluídas, ou seja, aquelas que já alcançaram o nirvana, que é o estado máximo de conhecimento que uma alma pode alcançar, essas almas mais evoluídas não retornam para a Terra, vagando livremente como espírito por toda a eternidade, já que os prazeres do mundo físico não são mais suficientes para eles. Cristianismo. Os seguidores de Jesus Cristo são a grande maioria no mundo. São 2 bilhões de praticantes. E nós, brasileiros, vivemos com uma grande influência dessa religião em nossas vidas. Mesmo para aqueles que não creem, nosso calendário está repleto de feriados religiosos e encontramos igrejas, tanto católicas como protestantes, em muitos lugares nas nossas cidades. E você, com certeza, já escutou alguma vez que fazer algo de errado faz com que a pessoa vá para o inferno, não é mesmo? As palavras céu e inferno são outros grandes exemplos de como o cristianismo influencia nossas vidas. A Bíblia, o livro dos cristãos, não traz descrições detalhadas de como seria a vida após a morte. E também é uma das religiões mais diversificadas que existem. Alguns grupos têm compreensões diferentes dos outros de como seria a vida após a morte. Mas todos eles acreditam que para se atingir o reino dos céus, o pecador tem que se arrepender dos seus erros. O céu, na Bíblia, é chamado de paraíso, o que também nos dá uma boa pista de como seria esse lugar, certo? Os cristãos que seguirem os ensinamentos durante a vida irão passar a eternidade próximo a Deus, desfrutando uma felicidade que nunca sentiram enquanto estiveram vivos. E aqueles que foram pecadores? Bom, esse é um ponto de discordância entre vários segmentos. Para alguns grupos, o inferno é eterno e as almas ruins serão castigadas durante toda a eternidade. Para outros, o inferno é temporário, um lugar onde o espírito terá mais chances de evoluir e, assim, atingir o reino dos céus. Umbanda e Candomblé. Primeiramente, devemos esclarecer aqui que as duas religiões são muito diferentes uma da outra, principalmente nas suas práticas. O Candomblé foi trazido pelos escravos que vieram da África, enquanto que a Umbanda foi criada aqui mesmo, nas nossas terras, misturando crenças do espiritismo, do catolicismo e também do próprio Candomblé. Para os umbandistas, a morte é algo muito parecido com o que é para os hinduístas. Se o espírito já evoluiu e aprendeu o suficiente durante a vida, a alma será levada para outros planos e dimensões, onde estará na companhia de outros espíritos também mais evoluídos. Se o espírito cometeu muitos erros durante sua vida, ele passará por um lugar onde será auxiliado por outros espíritos para evoluir também. Essa escola de espíritos, como podemos chamar, irá decidir se essa alma precisa ou não reencarnar para terminar seu processo de aprendizado.
Já para os filhos de santo, nome pelo qual são chamados os praticantes de candomblé, não existe, de algum modo, a ressurreição, e sim o mundo espiritual para onde são levados os espíritos que evoluíram o suficiente em vida. Para aqueles que ainda têm o que aprender, seu espírito irá continuar ligado a seus parentes que estão vivos, aprendendo junto com eles aquilo que não se aprendeu em vida. E para a ciência? Bom, para os cientistas que já estudaram o assunto, não existe nada após a vida. Afinal, a nossa consciência precisa do nosso cérebro. O nosso cérebro precisa do nosso corpo. E se o corpo morre, bom, lá se vai nossa alma junto. Esse foi um resumo do que cada religião entende como o que acontece após a morte física. Escreva aqui embaixo como você entende tudo isso. E vida longa para todos. E até mais. Um grande abraço. Tchau.